Vamos lá, Teacher Andréia Bello com vocês, para a gente poder continuar a falar das técnicas de leitura e como a gente analisou muito bem o skimming, tudo o que ele é, retirar o objetivo, focar no assunto geral, na ideia, no que tem ali nas entrelinhas, bater o olho, pá, e o scanning. Agora eu vou escanear. Se eu vou escanear, eu vou procurar uma coisa particular, não vou? Vou. Porque você escaneia um documento, não passa rápido? Então eu vou passar os olhos rapidamente, mas eu tô procurando alguma coisa aqui. O ano que aconteceu alguma guerra, tô procurando um nome específico de uma doença, tô procurando o nome de uma pessoa, um produtor musical, um engenheiro, um ator, um escritor, um cientista. Então vamos ver como que essa técnica funciona para a gente poder utilizar também o scanning junto com o melhor amigo dele, que é o skimming. E esses dois juntos vão arrasar. E você, utilizando os dois, vai matar a pau. Então vamos lá. Teacher, o que você falou do scanning? Ah, você colocou aqui, ó. Primeiro passo para ler um texto é iniciar sua leitura sem se preocupar em traduzir tudo literalmente, e sim compreender o texto geral, o assunto geral. Lembra que eu falei para vocês que você compreende o assunto geral, o suficiente para que você compreenda o texto como um todo? Então esse é o primeiro passo, porque tanto para o skimming, que você está retirando a ideia, quanto o scanning, você vai ter que olhar o texto. Não adianta. E tem gente que fala, teacher, mas você não fala que eu posso ir direto para a pergunta? Pode sim. Mas a partir da pergunta, quando pergunta, no primeiro parágrafo temos a comprovação de, aí você vai ter que ir lá no texto. Então, de qualquer forma, você vai compreender o que tem ali, olhando o primeiro parágrafo, olhando o segundo, onde a questão te indicar. A questão vai dizer, on the second paragraph, on the third paragraph, on the fourth paragraph, on the beginning of the text, no começo do texto, at the end of the text, no fim do texto, eles vão te encaminhando onde você deve procurar. E aí depois aqui, veja, né? Ó, um passo importante que também contribui com a melhor compreensão dos assuntos tratados é fazer resumos em sua mente. Então, como é que faz resumos na mente? Como é que eu faço isso, resumos em minha mente? Eu estou lendo o texto, não estou compreendendo muito bem. Como que eu vou fazer resumo na minha mente? Então, deixa eu explicar. Você pegou um texto, esse texto tem o início falando de um determinado assunto. Esse determinado assunto é algo que foi descoberto. Então, você viu ali no primeiro parágrafo, descobriu-se tal, tal e tal coisa. Está no passado, já descobriram, discovered. Não, está escrito, they will discover soon. Vão descobrir, porque eles estão planejando, estão fazendo uma lista de prioridades para descobrir algo. Ali você já vai ver se vai descobrir in the future ou se já descobriu, porque o verbo está discovered. A gente vai ter aula de verbos, mas eu já falei isso para vocês em algumas dicas, né, de inglês. Que quando a gente tem o verbo com ED ali, já descobriu. Ou tem um last week, um yesterday, a gente tem algo que já foi feito. Tá, aí eu marquei isso na minha mente. Descobriram tal coisa. O que descobriram? Descobriram algo bom? Algo ruim? Algo que é prejudicial à saúde? Algo que é um benefício para a saúde? Algo que é vital? Algo que é do campo da ciência? Algo que é do campo da geografia? Alguma coisa de um mapa, alguma coisa... Descobriram o quê? Sobre um transporte? Descobriram sobre o quê? Marquei na minha mente. Onde que descobriram? Foi num determinado país, cidade, região? Onde que foi? Quando? Disseram se foram nos últimos meses, nos últimos dias, ontem, semana passada, hoje, pela manhã. Temos lá. Teve a morte de uma pessoa famosa. Quando? Por quê? Pensa isso, quando te fala assim, morreu fulano de tal. De quê? Quando? Por quê? Onde? Aí a gente fica sabendo essa pessoa de onde ela era, quantos anos ela estava, qual doença que ela estava enfrentando, onde que ela morava. Esses detalhes. Então, essas são as perguntas que você tem que fazer para você mesmo quando você está respondendo. Aí, quando você está fazendo esses resumos de o que acontece, você está olhando as palavras relevantes. Tá bom, teacher, então estou acompanhando aqui as palavras relevantes, e aí agora o que eu percebi aqui, ó? Enquanto você identifica as palavras interessantes e relevantes, que vão te explicar o conteúdo, você já está escaneando para o assunto fazer sentido para você. Essa frase aqui para mim é uma das melhores, ó.
o assunto fazer sentido para você. Quando você incorpora as técnicas, quando você faz com que essas técnicas façam parte dos seus estudos, acontece isso aqui, ó. Os assuntos começam a fazer sentido para você. E eu fico tão feliz quando eu recebo um feedback de aluno que fala, teacher, antes eu não conseguia encontrar o assunto, porque eu ficava tentando traduzir para poder ver se fluía. Hoje, que eu pulo certas palavras e vou direto procurando as relevantes, começa a fazer sentido para mim. É isso que eu quero que aconteça com vocês. É isso que eu quero que vocês relatem para mim, que está fazendo sentido. Então, ó, tente perceber, você que está assistindo, cada um de vocês, que ao final da leitura do texto, que foi proposto no simulado, no banco de questões ou na prova anterior do concurso que você quer, se você é capaz de pontuar o que é essencial daqueles parágrafos lidos. E aí você vai me contar se quando você leu, você foi capaz de tirar o que é essencial daqueles parágrafos. Teacher, eu descobri o assunto. E você vai ler as alternativas de resposta mais de uma vez. Porque aí a gente vai assimilar melhor as informações que você está praticando o scanning. Lembra que quando eu estava falando do skimming, eu falei, calma, que agora eu estou falando só de descobrir geral. Daqui a pouco a gente vai ver como que você olha o enunciado da questão e liga com o texto. Isso é scanning. Porque lá no enunciado tá, de acordo com o texto, a palavra tal pode ser substituída por. É scanning. Porque eu vou ter que olhar a palavra, procurar no texto qual que substitui. O termo tal se refere a. Scanning, que eu vou ter que olhar o termo e olhar no texto a que ele se refere. Então, perguntas como, essa palavra pode ser substituída por essa sem mudar o significado? Essa palavra se refere a qual? Essa palavra condiz com o quê? A palavra tal traz a ideia de quê? De contrast, de opposition, traz ideia de oposição, de contraste, de adição, de comparação, de quê? Isso tudo são questões que você vai precisar de usar o scanning, que você vai ter que procurar algo específico. Agora, quando é de acordo com o texto, podemos inferir que o autor trouxe parará, aí essas mais interpretativas exigem mais o scanning. Mas você vai usar as duas técnicas o tempo inteiro, e quem usa fala que está conseguindo. Vamos lá então, ó. Conforme eu sempre digo nas minhas transmissões, o candidato que souber fazer um bom uso das técnicas de leitura, a compreensão do texto fica um pouco mais simples do que parece. E o assunto pode ser identificado, assim como descoberto e explorado durante a leitura. Então, por que eu falo que fica mais simples? Eu não vou falar que fica fácil, porque tem pessoas que têm muita dificuldade em inglês. Tem pessoas que acham impossível aprender inglês. Até quando eu percebo que o professor da escola que dava aula de inglês fazia vocês decorarem, fazia você ficar anotando palavras, fazia você copiar texto do quadro. Então, tem alguns candidatos que já não gostam de inglês desde muito tempo. Tem gente que gosta, mas não consegue aprender. E tem gente que conseguiu aprender a falar, porque morou fora, fez intercâmbio, fez curso de conversation, mas não sabe procurar a resposta dentro da prova do concurso. Por isso que você tem que aplicar as técnicas. Então, ó, o scanning eu chamo de varredura do texto, porque você já aplicou lá o skimming, olhando a ideia geral. Agora você vai fazer uma varredura. Eu vou ler com atenção a primeira página de um jornal, eu estou pesquisando na internet um artigo sobre um assunto determinado, eu estou buscando informações específicas, necessárias naquele momento. Durante a leitura, você está fazendo um rastreamento, está procurando algo que te interessa, algo desejado. Esse é o scanning. Então, pode ser o ano que aconteceu alguma coisa, a data completa, o nome de alguém, né, que pode ser alguém que fez um discurso, uma cidade onde aconteceu, um país onde alguma coisa aconteceu, como que isso aconteceu, onde que isso está divulgado. Pode ser que seja um pronome, pode ser que você está procurando um adjetivo, você está procurando um advérbio, você está procurando uma conjunção para substituir, como, sei lá, o however, que pode ser substituído pelo but, o therefore, que pode ser substituído pelo hence. Então, tudo isso você está fazendo scanning. E ler os textos presentes na prova exige concentração. Por isso que lá no skimming estava falando concentration, capacidade interpretativa e muita atenção. E você já sabe que quando você vai usar o scanning, vai facilitar essa compreensão. Porque você está encontrando o quê? Palavras-chave que vão te ajudar, vão te dar uma mão.
que serão um guia para você encontrar a resposta da questão. Então, essas técnicas, tá vendo? Ela te guia para ir para a resposta. Você tá ali perdido, perdida. Tô lendo o texto, não tô conseguindo. Na medida que você vai achando palavras e você vai fazendo conexão, ela tá te guiando para você olhar o enunciado, olhar o texto, olhar o enunciado, olhar o texto e tá te guiando para dar uma possível resposta. Que é isso que acontece. Alguns autores, quando eles falam do scanning, eles chamam de selectivity. Tá vendo? Por que o nome selectivity? Porque é uma técnica de seleção. Você seleciona o que você precisa, certo? Para você fazer uma leitura seletiva. Encontrar trechos onde você acha aquela informação e assim por diante. Escolhendo o scanning, você sabe exatamente o que você está procurando, informação específica. Olha aqui o esquema que a Titi colocou aí, ó, para vocês, ó. É uma estratégia de leitura seletiva, é a varredura do que eu estou procurando, é atentar-se em palavras e termos importantes, buscar objetivamente uma informação, não ler o texto todo e sim encontrar respostas ali, conectar aquelas palavras. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que o scanning muitas vezes é chamado de leitura de passar os olhos, porque você vai obter as informações com uma rápida visualização. Você está em busca de algo específico, que vai facilitar o caminho até chegar na resposta daquele exercício, ok? Então, ó, quanto maior for o seu rendimento nas leituras, mais motivado você vai se sentir a explorar esses textos que são cobrados na prova. E você vai encontrar essas palavras importantes com essas técnicas que a teacher falou. Então, você vai prestar atenção no contexto, quebrar o hábito de traduzir e usar a inferência. Adoro essa palavra, inferência. Inferência, hoje em dia, ela está sendo discutida e, atualmente, ela é uma das palavras que mais aparece no discurso de linguistas e pessoas que trabalham com tradução, pessoas que trabalham na área de educação com línguas estrangeiras. Por quê? Porque, há muito tempo atrás, alguns estudiosos, linguistas, acreditavam que era necessário fazer a tradução. Enquanto outros já defendiam, como eu faço, que se você traduz palavra por palavra, te toma muito tempo e te atrapalha. Você precisa de economizar tempo porque tem outras matérias. Você não vai responder só questões de inglês. Você tem língua portuguesa, você tem os direitos, né? As noções de direito, você tem as legislações todas, você tem tudo que envolve o concurso desejado. Então, você precisa ali de uma certa agilidade. Então, o que já se percebeu? Que quando você usa a inferência, você inferir o que é possível, deduzir. Só tem como fazer inferência se você analisar o que tem antes e o que tem depois. Só tem como você fazer inferência se você usar o scanning e o skimming. Porque você bateu o olho em palavras relevantes, focus, concentration, li aqui, vi ali, agora sim eu vou inferir o que eu consigo tirar de tudo que eu li. Então, tanto olhando o que é emergencial e o que você tem de assunto, quanto olhando palavras específicas que te ajudaram, tudo junto, conectado, faz com que você faça a inferência. E essa inferência leva a uma leitura rápida. Aí lembra que eu falei que tem aquelas palavras que a teacher inventa e acaba sendo uma leitura rápida para você inferir significado? Olha só a que eu trouxe hoje, ó, um exemplo. Let's go, olha só. Os serviços bancários trazem benefícios ao longo do tempo para alguns, mas aprepam outros. Eu coloco essas palavras que eu invento e as pessoas têm que começar a pensar o que são essas palavras. Teacher, serviços bancários trazem benefício ao longo do tempo. Ótimo. Então, já entendi que o banco pode ter serviços, taranã, para alguns e aprepam outros. Bom, então, a aula de inglês ajuda alguns, mas aprepam outros. Esse texto que eu acabei de ler ajuda alguns, mas aprepam outros. Quando uso um mas, já é um contraste. Então, esse texto ajuda algumas pessoas, mas não ajuda outros. Atrapalha, dificulta para outros. Então, esse aprepam deve ser alguma coisa assim, né? O banco traz benefícios para algumas pessoas, mas atrapalha outros que não sabem usar limite, não sabem mexer com cartão. Deve ser. Com o avanço da internet hoje, os bancos, por meio dos seus portais eletrônicos, proporcionam um menu de redriches. O que será que é redriche? Aí eu tenho uma sorte, tem 2 pontos aqui. Um menu de redriches online, 2 pontos. Investimento, seguro, consórcio, empréstimo, plano de previdência. Ah, então os redriches são tudo que vem depois dos 2 pontos. Redriches provavelmente seja serviços, né? Atividades, coisas que são proporcionadas. E esse aprepara aqui deve ser que dificulta, deve ser que atrapalha, né?
Agora, falou que o banco ajuda alguns, não ajuda outros, que com o avanço da internet tem muitas coisas aqui, e falou aqui que é preciso conhecer nossas próprias transações de lentas para não cometer atitudes errôneas. Se está falando das nossas transações agora, do banco, vai ser transações econômicas? Talvez. Transações de alguma coisa envolvida em transporte? Tem nada a ver. Financeiras? Ah, teacher, desde o início está falando de serviço bancário. E está falando de financiamento, consórcio, contas, investimentos, seguro. Está falando de coisas que são financeiras. Então, provavelmente, temos que conhecer nossas transações financeiras, bancárias, para que nós não cometemos atitudes errôneas, como ultrapassar um limite, pagar um juro muito alto. Provavelmente seja isso. Aí, olha o que a teacher colocou aqui para vocês, ó. Lendo apenas uma vez, você entendeu o texto? A história fez sentido mesmo com palavras conhecidas quando você fez uma leitura rápida? Você provavelmente pensou que a prepar seja prejudicar, atrapalhar, que redriche sejam os serviços online e que de lenta sejam as transações financeiras, ou poderiam ser transações bancárias, ok? Então, viram que quando eu coloco palavras que você nunca imaginaria o que é, que estão numa língua inventada, você começa a refletir que essa palavra pode ser inferida dentro do contexto? Consegue ver isso junto com a teacher? Consegue perceber que mesmo a palavra do além, a gente consegue olhar que tem antes dela e o que tem aí em volta dela e consegue identificar? Então, ó, nunca ia saber o que era o redriches, mas tem a palavra menu, um menu de redriches. Então, se tá lá, a menu of, por exemplo, office stuff. Ah, teacher, eu não lembro se office é ofício, se tem alguma coisa a ver, se é falso cognato. Office é escritório. Como tem menu ou lots of things related to office. Related deve ser relacionado a. Exatamente, então relacionado a escritório. Tem 2 pontos. Meetings, papers, parará, parará, e você começa a descobrir. Tá vendo? O que mais que eu coloquei aqui para vocês? Ó, se a questão fosse, segundo o texto, os benefícios, então lá a questão tá assim, ó. According to the text, the benefits, e agora? The benefits are, vou colocar em inglês, tá, para vocês. Recreated day after day. Tá falando que os benefícios são recriados dia após dia. Letra B, que os benefícios atrapalham. Bother instead of helping. Atrapalham ao invés de ajudar. Surgem ao longo do tempo. Appear through time. Ou mudam ao longo do tempo. Change through time. Mudam através do tempo. E agora? Qual será que seria o gabarito dessa questão? Olhando assim, né? Ela toda em inglês. According to the text, the benefits. Ele quer saber sobre os benefícios. Os benefícios. Onde a gente tem a palavra benefícios? Onde está? Aqui tem a palavra benefícios. O que eu marcaria, então? Vamos ver? Recriados dia após dia? Atrapalham ao invés de beneficiar? Se eu falar que eles são recriados dia após dia, eu tenho que ter a palavra recreate. Não tem aqui, they are created and created again. Não tem recreate. Então, essa eu não vou poder falar porque não tem como eu confirmar isso aqui. Recriado. Tem como eu confirmar isso? Não. Então, recriados está forçando a interpretação. Atrapalham ao invés de beneficiar. Só que se eu falar que os benefícios atrapalham ao invés de beneficiar, eu estou falando que todos atrapalham ao invés de beneficiar. Aqui fala que eles atrapalham para alguns, mas beneficiam outros. Então, eu não posso falar que atrapalha ao invés de beneficiar. Isso aqui é 50-50, 50-50. Surgem ao longo do tempo ou mudam ao longo do tempo? Ué, hoje, com o avanço da internet, temos outros redriches online. Então, tem coisas surgindo. Mudou? Sempre teve investimento, seguro, consórcio, empréstimo, plano de previdência. Isso aqui tem desde que meu pai era criança, meu avô investia. Então, eles não mudam ao longo do tempo. Eles surgem. Então, outros aparecem ao longo do tempo para beneficiar. E é essa que seria a nossa
né? O nosso gabarito, letra C. A teacher até colocou aqui, ó, ao praticar o scanning, você procura vestígios, palavras que levam à resposta da questão. Então, aqui, se você estivesse respondendo uma questão, você ia procurar a palavra benefits e ia ver que não está falando que muda as coisas, change, não mudou nada. Está falando que surgem outras coisas por causa da desenvoltura online, por causa da tecnologia do menu online. Ok? Very good. Então, o que eu tenho que me apegar quando eu estou fazendo o scanning? Teacher, vocabulary selective, porque eu estou fazendo aqui uma seleção de vocabulário que eu preciso. E essa seleção é só o ouro. Eu até costumo brincar, ó, gente, ó, gold. Gold selection, a seleção só o ouro. Palavra que realmente vai me mostrar. Keep an eye on the text. Manter os seus olhos ali no texto, porque uma palavrinha que está do lado pode ser a que você procura. Cognates. Ah, os cognatos, né? As palavras cognatas. Falou alguma coisa sobre mapa, colocou a palavra maps. Falou alguma coisa sobre escapar, colocou o verbo escape. Falou alguma coisa sobre o espaço, e aí tem a palavra space. Falou alguma coisa sobre violência, aí tem a palavra violence, e assim por diante. Specific details. Ah, então eu vou olhar aquele verbo. Se ele está com S, está no presente. Se ele tem ED, ele está no passado. Se as letras estão diferentes, é passado. Se tem aquela palavra lá, teacher, will, é futuro. Se tem um going to, também é futuro. Se tem um have mais o verbo no particípio, é presente perfeito. E visual contact, eu estou olhando algum termo que eu já estudei. Para saber se eu estudei esse termo visual aqui, é um pronome de posse? My, her, his, their. Não, esse termo aqui que eu estou olhando é um pronome demonstrativo. This, that, those. Não, esse termo que eu estou olhando aqui é um pronome relativo, who. Ele se refere à pessoa que vem antes dele. Não, essa palavra que eu estou olhando aqui é a palavra however. É uma conjunção, é a conjunção de contraste. E essa outra que eu estou olhando aqui agora, ó, afterwards. Afterwards e depois, essa é de sequência. Falou que aconteceu algo e depois, afterwards. Então, tudo a gente tem que analisar. E juntando o scanning com o skimming, a gente faz um casamento perfeito e a gente consegue ir descobrindo o que o texto tem a nos oferecer. Very good? É isso aí, pessoal.